Olá pessoal, chamado ou escolhido? No vídeo anterior nós falamos sobre duas características de pessoas que serviam a Jesus e de duas características de pessoas que Jesus os chamaria para o seu reino. Duas características de pessoas bem distintas, os que são chamados e os que são chamados e escolhidos por Deus. Há uma diferença, há um paralelo, há um preconceito em cima disso. Deus, quando Ele chama todos, mas escolhe apenas alguns. Existe uma diferença, um diferencial entre aquele que é chamado e aquele que é escolhido. Qual a diferença, qual a estrutura, qual o comportamento, qual a condição, de que maneira que essas duas características de pessoas elas se encaixam para o reino de Deus e como nós podemos colocar isso no nosso dia a dia, na nossa vida profissional, na nossa vida financeira, na nossa vida pessoal, na nossa vida conjugal, na nossa vida ministerial. Qual a diferença daqueles que são apenas chamados ou daqueles que são chamados e escolhidos por Deus? No próximo vídeo nós estaremos falando dessas duas características de pessoas. Aí você vai entender porque existem pessoas hoje bem-sucedidas, porque existem pessoas hoje fracassadas, porque existem pessoas que estão sobre uma cadeira, sobre uma posição elevada, que não conseguem desenvolver bem aquilo que foi aquilo que ele foi separado para fazer, aquilo que ele foi designado para fazer. Então Jesus ele é bem claro e bem explícito. Ele diz: olha, muitos vão me servir, muitos vão andar comigo, muitos são aqueles que meu Pai criou, porque nós somos criaturas de Deus. Mas muitos são os chamados, mas dentre os chamados poucos são os escolhidos. Qual o diferencial do escolhido para o chamado? Qual as características que o escolhido tem que o chamado não tem? Qual o comportamento? Como é que funciona esse mecanismo, essa diferença entre ser chamado por Deus e entre ser escolhido por Deus? Será que é um preconceito? Será que Deus ele chamou 10 pessoas, mas ele escolheu só uma? Será que Deus ele é um Deus assim carrasco? Ele é um Deus que diz: não, você vai ser bem sucedido, você vai ser fracassado, você vai ter um casamento abençoado, não, seu casamento será destruído? Será que Deus ele escolhe alguns dentre aqueles que ele chama? Será que nós somos criaturas de Deus, mas Deus nos escolheu cada um para um destino? Será que o nosso destino é traçado por nós mesmos ou os nossos destinos já foi traçado e designado por Deus? Jesus ele explica isso muito bem. Nesta simples palavra, muitos chamados são, mas poucos são os escolhidos. E no próximo vídeo nós estaremos falando disso. Qual é a sua característica? Em que você se encaixa? Você é chamado ou você é escolhido por Deus?